Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou o Marcelo e hoje nós vamos aprender sobre um tema que ainda tem gerado muito conflito na identidade do novo cristão. A respeito do nascer de novo, a respeito se a pessoa depois que nasce de novo, ela ainda é uma pessoa pecadora. Hoje nós vamos aprender bastante sobre isso. Quando eu escuto alguém dizer, um novo convertido abrir a boca e dizer assim, puxa, eu ainda sou um pecador, né? Eu ainda sou uma pecadora. Eu me pergunto, será que essa pessoa realmente entendeu o que foi que aconteceu com ela depois que nasceu de novo? Para entendermos isso, é bom que a gente vá na fonte, que é lógico que são as Escrituras. O que é pecado? Né? Essa é a grande questão. Quando a pessoa entende o que é pecado, ela também vai entender o que é que torna uma pessoa pecadora. E aí ela vai começando a se distinguir, a se encaixar onde realmente ela é uma pessoa pecadora e não é uma pessoa, o que não é uma pessoa pecadora. Então vamos em Tiago, é o texto mais convencional, é o mais utilizado para se explicar o que é pecado. Em Tiago, no capítulo 1, no verso 14, diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E a palavra concupiscência aqui significa ser atraído por aquilo que desejamos, a concupiscência, aquilo que cobiçamos. É isso que quer dizer. Verso 15. Depois de havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, então gera morte. Veja que o que é pecado? Pecado, resumindo aqui esses dois versículos, é exatamente eu fazer aquilo que eu gosto, mas não devo. Por quê? Porque eu sou atraído pela minha própria concupiscência. Eu não sou atraído pela cobiça, ou seja, pela concupiscência do meu melhor amigo. Eu não sou atraído pela concupiscência, ou seja, pela cobiça do meu chefe, da minha esposa, dos filhos. Não. A Bíblia diz que cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Existe uma concupiscência, uma cobiça no seu interior que deseja fazer aquilo que você gosta. E então o que é pecado? É quando eu desejo fazer aquilo que eu gosto, mas eu não devo. Isso se torna pecado. Isso que é pecado. Então, sabendo disso, o que é então uma pessoa pecadora? É muito simples, é só a gente ir em 1 João, capítulo 3, que diz o seguinte. 1 João, capítulo 3, vai dizer o seguinte, a partir do verso 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ou seja, falando a respeito da vinda de Cristo e do futuro que teremos quando ele se manifestar. Falando do corpo que teremos, o corpo glorificado, seremos semelhantes a ele, ou seja, nós seremos aquilo que Jesus é hoje. Né? O verso 4 diz assim: qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E sabeis que ele, ou seja, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Em Jesus não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Olha só. Então, o que é uma pessoa pecadora? É uma pessoa que vive continuamente na prática do pecado. É uma pessoa que vive continuamente exercendo, fazendo, né, operando, manifestando as obras da sua carne, o que é a cobiça, a própria concupiscência, que nós lemos lá em Tiago, no capítulo 1. Olha só o que ele vai dizer no verso 7. Filhinhos, não vos engane. Ou seja, nós que às vezes nos enganamos. Não vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Olha o verso 8. Quem pratica o pecado
é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isto, essa é a parte maravilhosa, para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Oh, aleluia! Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Oh, glória! Então perceba que viver na prática do pecado. Era isso que a gente fazia antes de conhecer Jesus Cristo e entregar a nossa vida a Ele. Ou como diria Jesus em João 3, antes de nascer de novo, antes de nascer do Espírito. Nós vivíamos no pecado, nós praticávamos o pecado e por isso nós éramos filhos do diabo. Por quê? Porque vivíamos na prática contínua do pecado. Mas Jesus Cristo se manifestou para desfazer essa obra do diabo. Qual era a obra do diabo? Era de nos escravizar no pecado, era de nos escravizar nas coisas erradas, era de nos escravizar na falta de opção que tínhamos de não cometer o erro. Agora não, nós temos a possibilidade de escolher não pecar, de escolher não fazer o erro, de escolher não cometer o pecado. Desde então, quando nós nascemos de novo, nós saímos da prática do pecado. E o que é que isso quer dizer, meu querido? Que depois que você nasceu de novo, você foi tirado daquele charco de lama, em como Colossenses diz, a cédula, o escrito de dívida que era contra nós, foi rasgado naquela cruz. E, portanto, agora você que nasceu de novo, não pode se classificar como uma pessoa pecadora, porque você não pratica mais as mesmas obras das quais você se envergonhava. Entende o que eu estou dizendo? Então, o que acontece? Quando a pessoa ela abre a boca, depois de ter nascido de novo, depois de ter se arrependido dos seus pecados, depois de ter confessado a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela ainda se classifica como uma pessoa pecadora, ela ainda não entendeu que Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, meu querido, para você entender melhor, você precisa ler com cuidado o que a Bíblia diz a seu próprio respeito. Ora, nós lemos no vídeo passado a respeito de 2 Coríntios, no capítulo 2, no capítulo 5. Vamos até abrir aqui para a gente clarear mais as nossas ideias. No capítulo 5 de 2 Coríntios, no verso 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, criatura nova é. As coisas velhas já passaram. Eis que agora, depois que você nasce de novo e você está em Cristo, tudo se fez novo. Gente, isso aqui é maravilhoso. Entenda. O que a Bíblia está dizendo é que quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, o seu passado é apagado e você passa a ser uma nova criatura. Isso significa dizer que quando Deus olha para você, Ele olha para você como se você nunca tivesse cometido nenhum pecado, porque você foi lavado pelo sangue de Cristo e se tornou mais alvo do que a neve. Isso é muito poderoso, porque essa identidade que você passa a adquirir, essa identidade que você passa a receber, essa natureza que você passa a receber quando você nasce de novo, é a natureza divina. Tanto é que no verso 21 do mesmo capítulo, ele diz, olha, aquele que não conheceu o pecado, falando de Jesus, fez-se pecado por nós, para que nele, ou seja, tem que estar em Cristo, tem que entregar a vida a Jesus, tem que reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. Nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o que é ser justiça de Deus? É estar diante de Deus sem culpa. E você só pode estar diante de Deus sem culpa se você estiver em Cristo. Então, se você vinha se castigando, se punindo, se cobrando, de achar que você ainda é uma pessoa pecadora depois que nasce de novo, tome muito cuidado, porque você pode estar negligenciando o sacrifício de Cristo na cruz. Eu não estou dizendo, vou repetir, eu não estou dizendo que você ainda não está sujeito a pecar. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é a nova natureza que você adquiriu em Cristo.
Então, para que a gente possa afirmar esse conhecimento da gente, o que nós precisamos fazer? É exatamente voltar em 1 João, no capítulo 1 de 1 João. Vamos ver algo muito interessante. Como eu já falei, não estou dizendo que você não está sujeito a pecar. O que acontece é o seguinte. Em 1 João, no capítulo 1, no verso 9, diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que é que ele está dizendo? Quando você lê em casa o contexto, você vai entender que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E que nós, para andarmos na luz, como Ele está na luz, devemos confessar os nossos pecados. Devemos reconhecer a Jesus Cristo e entregar a vida a Jesus. Ou seja, devemos nascer de novo. Mas só que parece que o povo esquece do capítulo 2, do primeiro versículo, que diz o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Que coisa, Marcelo! O que ele acabou de descrever em 1 João, no capítulo 1, o capítulo anterior. Ele diz que Deus é luz, que nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ele diz que se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão com os outros, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então, no verso 1 do capítulo 12, ele diz assim: meu querido, eu escrevi essas coisas para que vocês não pequem. Preste atenção agora. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Entenda o que ele falou. Ele está dizendo que escreveu para que a gente não peque. E se, somente se, alguém pecar, o que ele está querendo dizer? Pode ser que você não peque. É só se alguém pecar. É só se você pecar. Porque você não é mais pecador, mas ainda está sujeito a pecar. Você não é mais pecador por causa das práticas que você cometia antes. Isso lhe tornava pecador. Quando você entregou a vida a Jesus, você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você nasceu de novo, você não é mais uma pessoa pecadora, mas ainda está sujeito a levar um tropeço. Sabe por quê? Porque antes, quando você andava no mundo, fazendo as coisas que lhe agradavam, fazendo as coisas que desagradavam ao Senhor, você, o que a Bíblia chama de você estava andando em trevas. Né? Porque a Bíblia fala em 2 Coríntios, no capítulo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. De quem que ele está falando? Das obras malignas, do diabo. Ele está falando que o diabo, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes respondesse a glória do Evangelho de Cristo na face dele. O que é que acontece? Quando nós andávamos pelas nossas próprias concupiscências, nós fazíamos aquilo que nos agradava. E isso desagradava ao Senhor. Mas quando nós estamos na luz, porque Deus é luz, e estamos na luz, que é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus, então nós podemos até cometer algum erro. Só que tem um porém. Uma coisa é você tropeçar e não ver no que está caindo. Mas agora o fato de nós andarmos na luz significa dizer que nós podemos até pecar. Porque ele diz no verso 1 do capítulo 2, se alguém pecar. Isso quer dizer o seguinte, que antes você caía e não via no que estava tropeçando, porque você achava que aquilo era certo. Mas agora, pelo fato de andarmos na luz, significa dizer que você pode até cair. Pode ser que você cometa alguns erros, pode ser que você tropece, mas o fato de você estar na luz significa dizer que quando você tropeçar, quando você olhar para trás, a primeira coisa que acontece é você ver no que foi que caiu, porque você agora é luz do Senhor. Isso é muito maravilhoso. Por quê? Porque temos, pelo sangue de Cristo, pelo Espírito Santo habitando em nós, temos como consertar a nossa vida e andar nos padrões bíblicos, nos padrões que agradam ao Senhor. Mas sabe o que acontece? Eu penso que as pessoas falam isso, de que são pecadoras, porque não entendem que ser tentado não é pecado. Como assim, Marcelo? Exatamente isso que você ouviu. Ser tentado não é pecado. Porque a gente pensa que quando vem um pensamento ruim na nossa cabeça, de fazer alguma coisa que desagrade ao Senhor, a gente pensa que isso é pecado. Porque ser tentado, eu estou sendo tentado a fazer alguma coisa. Meu Deus, eu estou pecando.
porque eu estou querendo fazer algo que desagrada ao Senhor. Eu estou querendo fazer alguma coisa que agrade a minha carne. Eu estou pecando. A pessoa se acusa logo, então eu sou pecador, porque todo dia eu penso em fazer o que não devo. Mas será que a Bíblia diz que ser tentado é pecado? Eu acredito que não, e eu vou lhe provar agora. No livro, na carta de Hebreus, o autor de Hebreus, no capítulo 4, no verso 14, ele diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. E aí, lindo quando ele diz retenhamos firmemente, porque dá uma ideia de que tem alguma coisa querendo roubar de nós. Por isso que devemos reter firme essa nossa confissão, de que Jesus é o nosso Senhor e Ele se deu pelos meus pecados. Então, olha o verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nós não temos um sacerdote assim. Porém, ou seja, pelo contrário, nós temos um sacerdote que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Oh, glória! Isso significa dizer, sabe o quê? Que Jesus, que não teve nenhum pecado, não cometeu nenhum pecado, ele foi tentado naquilo em que somos tentados. Mas sabe de uma coisa? Jesus, como foi tentado em tudo que foi tentado, como nós, mas ele não cometeu nenhum pecado, ele nos dá a esperança de que também sejamos tentados, mas pela sua graça possamos resistir a esta tentação e sermos livres de cometer algum delito, algum pecado que o desagrade. Tanto é que ele diz no verso 16, está aqui a resposta. Cheguemos, pois, com confiança. Você pode confiar em Jesus. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Glória a Deus por isso. Em outras versões diz que acharmos graça para socorro. Meu querido, quando é que você pede socorro? É exatamente quando você está sendo tentado. Ao invés de você conceber, ao invés de você ser engoldado e atraído, você corre para o trono da graça, porque lá está a sua salvação. Lá está o seu socorro. Lá está aquilo que vai lhe manter numa posição de segurança. Você corre para o trono da graça e ali é ajudado por alguém que não é por alguém que não sabe o que você está passando. Não. Jesus Cristo foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele sabe do que você é tentado, ele sabe qual é a concupiscência que lhe atrai, ele sabe do que você está passando. Por isso que ele entende, ele libera esta graça para que você possa resistir ao que a Bíblia chama do dia mau. É exatamente o dia que você é tentado, e é tentado a engoldar, é tentado a trair a Jesus, é tentado a enganar Jesus, é tentado a enfraquecer o Espírito Santo, a entristecer o Espírito Santo dentro de você. Mas pela graça de Deus que está em Cristo Jesus, que penetrou nos céus e é a nossa dispensação, ele é o primogênito dentre os mortos. Ele está nesse exato momento à direita de Deus para interceder por nós. Por isso nós devemos chegar firmemente, com confiança ao trono desta graça, que com certeza vai lhe dar livramento em nome de Jesus Cristo. Então leia, medite, reflita e metanoia para você.